Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Renascemos como estávamos lá e vamos para lá como estamos aqui. Psicografado pela médium Paula Alves, ditado pelo mentor espiritual Erasmo Gurgel, relato do espírito de João Antônio. Partir? De que forma? Se nós não fomos ensinados a partir, nós não sabemos como podemos desapegar de tudo o que fomos, tivemos e vivenciamos enquanto estávamos na carne. A verdade é que eu não tinha medo da morte. Eu estava me preparando para isso, desde que tivera notícia da minha doença terminal. Eu tinha intenção de me encontrar com minha falecida esposa. Eu não podia acreditar que quando morremos, simplesmente sumimos do mundo, extinguimos, como um ser que não tem função no universo. Eu não sabia de muita coisa, mas inconsequentemente acreditava que Deus não perderia seu tempo, criando para depois deixar-se acabar. Então, eu me apegava a isto e deixava a vida tomar seu curso, até que um dia, o meu dia chegou. Daí, foi tudo muito estranho, porque eu compreendia, mas eu estava confuso demais para entender que o corpo tinha se acabado. Eu ainda era eu, com o meu jeitinho de sempre, com meus pensamentos de sempre e sentindo tudo, até demais. Eu fiquei por ali, no meu local costumeiro, porque eu não tinha ideia do que deveria fazer. Eu só enxergava os meus como se ainda estivesse vivo. Tudo era igual, com mais clareza de raciocínio, lendo os pensamentos deles. Aos poucos, as coisas se revelam e é uma perturbação. Depois de algum tempo, comecei a ver outros como eu, perambulando por aí, sem esclarecimento, fazendo gracejos e tentando sugar as energias dos encarnados. Coisa meio estranha, mas eu não liguei. Eu me perguntei aonde estaria minha esposa, se eu ficaria naquela situação para sempre, se era apenas isso e mais nada. Eu tentei me afastar e ouvi as lamentações dela. Minha filha estava tão triste. Ela não conseguia compreender que estava no meu dia. Eu nem sabia que ela me amava tanto. De verdade, acho que isso deve acontecer com certa frequência. As pessoas se acostumam com nossa presença. Minha filha se acostumou comigo, dizendo o que ela devia fazer, dando apoio moral e financeiro, dando conselhos, segurando a mão dela. Nós éramos muito amigos e eu sempre achei que ela fosse um pouco dependente de mim. Ela sempre foi um pouco frágil. Quando eu morri, não morreu apenas o pai dela, mas o apoio, a sustentação, e ela sentiu tudo desabar. Não deveria ser assim. Pensa bem, um dia todos que você conhece vão morrer, ou melhor, desencarnar, porque somos seres eternos e destinados ao progresso, graças a Deus. Se você não observar muitos morrendo à sua volta, morrerá antes deles e terá que ter uma boa consciência para enfrentar essa situação muito natural. Portanto, nós deveríamos conversar mais sobre isso, educar nossos filhos e netos para que
possam enfrentar esta situação sem sofrerem demasia e que eles não atrapalhem o desprendimento físico quando a hora chegar, porque não há nada pior do que você ter seus problemas existenciais e ter que conviver com os lamentos dos seus entes queridos. Sabe aquela situação inconveniente de estar perturbado com o sentido que tomar a sua vida e seu ente querido querer sofrer mais do que você? Ela é minha filha, mas eu ouvi os pensamentos dela. O que será de mim agora que você se foi, pai? Era muita agonia. Eu não conseguia lidar com minhas conjecturas, minhas lembranças, retornando, lembranças de vidas passadas que mexiam comigo. A incerteza do caminho a seguir e a preocupação com ela. Pai, como eu posso decidir o que fazer com os meus problemas? Só você podia me orientar e colocar direcionamento na minha vida. Nossa, você não pode imaginar o quanto é ruim, porque eu me preocupava com ela e queria auxiliar, mas eu estava todo atrapalhado com a mudança de vida e não podia raciocinar direito. Então, percebi que era inteiramente culpado por tudo o que estávamos vivenciando. Se eu tivesse ensinado minha menina a ser mais independente, se eu tivesse dado base para o raciocínio lógico dela, aumentando sua confiança em si mesma, se eu tivesse estimulado a liderança, a capacidade criativa e empreendedora, se ela soubesse o quanto é capaz, conseguiria lidar melhor com a situação. Além disso, ter a certeza da imortalidade e do quanto é difícil para nós mudarmos de plano. Ela teria facilitado para mim. Nós dois teríamos ficado muito melhores. Ela poderia ter feito preces para acalentar seu coraçãozinho perturbado e me direcionado no caminho adequado à elevação. Poderia ter me imaginado saudável e feliz numa nova morada. Poderia ter empregado bem seu tempo, a fim de esquecer um pouco suas tribulações, favorecendo os necessitados, se envolvendo com pessoas que precisam de ajuda. Existe tanto a fazer. O ideal é começar agora, porque nós nunca sabemos quanto tempo teremos nesta terra. Fica a dica. João Antônio.